Capítulo 3 e o capítulo 4 da doutrina, eles estão juntos. E vai ensinar o seguinte: a corrupção do homem, a sua conversão a Deus e o modo como isso ocorre. Então, vão ser acho que 9 artigos, não, são mais até, né? 17 artigos, 9 é o capítulo 2, né? São 17 artigos que vai mostrar a corrupção do homem, ou seja, a queda em Adão, e o homem se tornou miserável espiritualmente, tá? A conversão a Deus e como isso ocorre, que é como nós vimos aqui, pela graça manifesta, né, a autoridade exclusiva de Deus. O artigo 1 vai falar o resultado da queda, o artigo 2, a propagação da corrupção, e aí vai indo. Até que chega aqui no artigo 6, eu quero ver o artigo 6 e o artigo 11 com os irmãos, que vai mostrar como Deus salva o homem. Tá? Artigo 6, a necessidade do Evangelho. Portanto, aquilo que nem a luz da natureza, nem a lei podem fazer, Deus realiza pelo poder do Espírito Santo, através da palavra ou ministério da reconciliação, que é o Evangelho de Cristo, pelo qual agradou a Deus salvar aos que creem, tanto na antiga quanto na nova dispensação. Tá? Veja aqui, ó, 1 Coríntios 1, 21. Primeira carta de Coríntios, capítulo 1, verso 21. Visto como a sabedoria de Deus, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, Deus vai salvar, aprove a Deus. Como que vai ser esse salvamento de Deus? Obrigado, Deus abençoe. Como que vai ser o salvamento de Deus? Salvar os que creem pela loucura da salvação. Então é através pela loucura da pregação, é através da pregação do Evangelho que Deus vai operar a fé naqueles que vão crer, que são destinados a crer, certo? Então, sem o Evangelho não haverá salvação. O que está dizendo aqui? Porquanto nem a luz da natureza, olhando a luz da natureza, ou seja, as coisas criadas, o homem ele pode perceber que existe um Criador, mas ele não está recebendo a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é a mensagem de Cristo, porque foi necessário Cristo, porque era necessário o derramamento de sangue, um sangue puro para a remissão de pecados, a expiação, a propiciação, todo o plano da salvação é só através do Evangelho. Só olhando a coisa criada não é suficiente para que o homem seja salvo. A natureza ela vai mostrar que existe um Criador, como o Salmo 19. A natureza vai mostrar que existe um Criador. Só que o Evangelho é a mensagem deste Criador, certo? Como que esse Criador salvou o homem? O Evangelho são as boas novas da salvação, é a notícia da salvação. Então, se a pessoa não recebe a notícia, ela não está instruída sobre o fato, certo? Então, vamos supor, um rei foi lá, ganhou uma guerra, aí ele manda um mensageiro e levar a mensagem no país dele: vencemos a batalha. Enquanto esse mensageiro não chega com a mensagem, a nação não sabe quem ganhou a guerra, não sabe nem que a guerra terminou, não sabe. Só vai saber quando o mensageiro chegar com a notícia. Quando o mensageiro chegar com a notícia, não basta apenas o mensageiro estar lá com a notícia. O mensageiro vai ter que ler a notícia para as pessoas, porque senão as pessoas não vão saber se o rei ganhou a guerra ou se o rei não ganhou a guerra, se o rei está vivo ou se o rei morreu, o que aconteceu, os detalhes, eles não vão saber. É necessário o mensageiro ler a mensagem. Então aprove a Deus, como diz o apóstolo Paulo, que as pessoas sejam salvas através da mensagem do Evangelho. Então, vamos juntando as coisas, né?
A salvação de autoridade de Deus. É Deus que salva. Como Deus faz isso? Deus enviou o próprio Filho. E Deus então manda a notícia, o Evangelho. Então o Evangelho deve ser pregado para essas pessoas. Então olha só, nem a natureza, nem a lei. Portanto, aquilo que nem a natureza, nem a lei pode fazer. A lei, ela não ensina. Ela ensina que existe o pecado. E ela ensina que o pecado é a transgressão da lei. Certo? Olha, eu sou a lei, né, e tenho que fazer o que eu estou determinando. Se descumprir, se transgredir, vai entrar em pecado. Mas ela não ensina como vai ser salvo. Ela ensina que tem que cumprir a lei. Como o homem não consegue cumprir a lei pelo seu estado de miséria e caído, ele simplesmente não sabe o que fazer. Então é necessário ele receber a mensagem, que é o Evangelho. Está ficando claro, irmãos? Está dando para entender? Então é necessário ele receber o Evangelho, né? Então, porquanto aquilo que nem a luz da natureza, nem a lei podem fazer, Deus realiza pelo poder do Espírito Santo, através da palavra ou ministério da reconciliação, que é o Evangelho de Cristo, pelo qual agradou a Deus salvar todos, salvar aos que creem, tanto na antiga como na nova dispensação. Ou seja, os que foram salvos no Antigo Testamento também foram salvos por Cristo, na esperança de Cristo. Cristo ainda não tinha vindo, mas eles creram. Então vamos ver aqui, 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 e 19. 2 Coríntios. Ora, tudo provém de Deus, não provém do homem. A fé não provém do homem, a santificação não provém do homem, a salvação não provém do homem. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou. Ou seja, nós não nos reconciliamos com Deus, Deus nos reconciliou com Ele. Esse é o ensino da palavra, é a ação de Deus. Irmãos, todas as religiões do mundo são ações e tentativas e busca do homem de alcançar Deus. O Evangelho é a ação de Deus alcançando o homem, alcançando o seu povo. É só Cristo, só o cristianismo que é isso. Todas as outras são cerimônias, boas obras, oferendas, um monte de coisa no sentido do homem tentar alcançar a divindade, certo? O cristianismo é a ação de Deus. Então toda a mensagem do Evangelho demonstra Deus agindo, alcançando esse grupo, né, que são os eleitos, como Paulo falou a Tito, né, promover a fé que é dos eleitos, tá? Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então Deus reconciliou essas pessoas, os ímpios, todos nós éramos ímpios, que estávamos no mundo em miséria espiritual, e Deus, partiu de Deus reconciliar essas pessoas com Ele mesmo. Certo? Então, nem a natureza, nem a lei podem fazer. Somente o Evangelho pode explicar, trazer a notícia do que aprove a Deus, como que aprove a Deus salvar as pessoas. Então, nós escutamos muito assim: um muçulmano sonhou com Cristo e se converteu. Eu acredito que ele tenha sonhado, eu não estou duvidando, mas se ele se converteu, de alguma forma Deus providenciou que ele tivesse contato com o Evangelho. Ele pode ter sonhado e aí foi buscar informações, ou Deus enviou alguém para pregar o Evangelho para ele, alguma coisa. Porque se ele não teve contato com o Evangelho, simplesmente não teve conversão. Ou escutou. Ou escutou, de alguma forma ele escutou, de alguma forma ele teve contato. Porque se ele não teve contato com o Evangelho, ele não tem como ser salvo, tá? É meio polêmico, não é que é polêmico, é a doutrina. Mas como não faz muito sentido, porque as pessoas vão começar a falar assim, então Deus não é justo,
Então Deus faz acepção de pessoas? É claro que não, e a gente não vai ter tempo aqui, porque é tudo questão de estudar a Bíblia. Cada tema desse, acepção de pessoas, justiça de Deus, todos esses temas nós temos estudos e estudamos, e a doutrina se encerra e se fecha tudo junto, né? Não são coisas que dá para explicar também em poucas palavras. Como esse estudo mesmo aqui, nós estamos fazendo várias semanas, né? Então imagina você ter que explicar isso para uma pessoa em uma conversa ali. É difícil, mas é a doutrina. Então é necessário estudar a doutrina, tá? Vamos lá, tá? E eu quero ler também com os irmãos o artigo 11. Como Deus realiza a conversão? É Deus que vai realizar a conversão do indivíduo, né? Deus realiza o seu beneplácito nos eleitos e opera neles a verdadeira conversão da seguinte maneira: Ele cuida que o Evangelho lhe seja pregado e ilumina poderosamente a sua mente pelo Espírito Santo, de modo que possam compreender e discernir corretamente as coisas do Espírito de Deus. Até os próprios arminianos, eles falam assim: não, tem que orar antes de ler a Bíblia para Deus, para o Espírito Santo nos mostrar, né? Eles mesmos reconhecem isso, tá? Vamos ver aqui, ó, Hebreus capítulo 6, versos 4 e 5. Não vai dar tempo de a gente ler várias referências, né? Vamos ler só Hebreus 6, 4 e 5. É impossível, esse texto aqui nós já estudamos ele outro dia, né? Vamos ler 1 Coríntios 2, 10 a 14, para não ficar repetindo. 1 Coríntios 2, 10 a 14. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, nos foi dado por Deus gratuitamente, e o próprio Espírito manifesta isso em nós. Senão nós simplesmente nem saberíamos disso. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo as coisas espirituais com espirituais. Então ele está se referindo aqui aos ensinos das Escrituras, que ele é um escritor das Escrituras, né, Paulo? Então ele diz: disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Então, é através do Evangelho, das Escrituras, que nós conhecemos essa riqueza de Deus, essa mensagem da salvação, tá? Ora, verso 14: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porquanto o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, é através das Escrituras, do estudo das Escrituras, do Evangelho, que nós vamos ter essa mente, vamos ter esse conhecimento e tudo mais. Sem essa revelação de Deus nas Escrituras, que quando fala assim, o Espírito Santo, a pessoa separa o Espírito Santo das Escrituras e fica esperando fenômenos sobrenaturais e o Espírito Santo fica revelando, né? Não, é a parábola das virgens, é a lâmpada, que é a palavra, e o azeite, que é o Espírito Santo. Um opera junto com o outro. Se tem só a palavra escrita e não tem a iluminação do Espírito Santo, a pessoa conhece tecnicamente ali, mas não conhece espiritualmente. Agora, se tem só o Espírito Santo e não tem a palavra escrita, ela não tem revelação, porque a revelação foi dada pelas Escrituras, que é o Verbo, que é o próprio Cristo, que é o Verbo. Tudo bem, né? Deu para entender, né? Pela operação eficaz do mesmo Espírito Santo, regenerador, ele também penetra até os recantos mais íntimos do homem. Não vamos ler mais referências porque não vai dar tempo. Abre os corações fechados
e abranda os endurecidos, circunda o que era incircunciso e infunde novas qualidades na vontade. Faz viver a vontade outrora morta, lembra? Estávamos mortos em delitos e pecados. A que era má, converte em boa. A indisposta em solícita. A rebelde em obediente. Ele muda e fortalece de tal maneira essa vontade, que assim como uma árvore boa seja capaz de produzir os frutos das boas obras. Então, procede de Deus tanto, né? O Espírito Santo não é regenerador? É regenerador. Então, se ele é regenerador, é ele que regenera, né? E Atos 13:48 fala que creram todos aqueles que haviam sido destinados para a salvação. Então, irmãos, para que a gente possa encerrar, né? O tempo já está no fim. Vai vir aqui a rejeição de erros, né? Na página 143. Depois de haver explicado a verdadeira doutrina da corrupção do homem, a sua conversão a Deus, o sínodo rejeita os seguintes erros. Aí vem falando aqui vários erros, que não vai dar tempo para a gente ler. Eu quero ler alguns só. Erro 4. Aqui é o que os remonstrantes arminianos falaram, né? E vai vir a refutação. Então os arminianos falaram o seguinte: o homem não regenerado não está realmente nem completamente morto em pecados. O apóstolo Paulo diz em Efésios 2 que estávamos todos mortos em delitos e pecados, né? Então ele vai falar aqui que o homem realmente não está. Então ele está negando as escrituras. Eles negaram as escrituras aqui. O homem não regenerado não está realmente nem completamente morto em pecados, nem privado de toda capacidade para realizar o bem espiritual. Ele ainda é capaz de sentir fome e sede de justiça e de vida, e de oferecer o sacrifício de um espírito contrito e quebrantado que agrada a Deus. Ficou de fato alguns requisitos da imagem de Deus, ficou no homem. Mesmo após aquela, alguns requisitos ficou. Então, basicamente é o que esse pedido dos arminianos? É uma mistura de verdade com mentira. E é isso que eu sempre falo: quando mistura a verdade com a mentira, dá a sensação que é verdade. E é fácil de acreditar, porque em alguma coisa ali você acredita, porque é verdade, então acaba acreditando no erro também junto. Bom, vamos ver a refutação. Essas declarações contrariam o claro testemunho da Escritura. Ele vos deu vida estando vós mortos em delitos e pecados. Efésios 2, 1-5. E era continuamente mal todo o desígnio do coração do homem. Gênesis 6:5 e 8:21. Além disso, somente os regenerados, os bem-aventurados, é que têm fome e sede da libertação da miséria e de vida, e oferecem a Deus o sacrifício de um espírito quebrantado. Salmo 51:19 e Mateus 5:6. Erro 5. Os arminianos falaram o seguinte: o homem corrompido e natural bem pode usar da graça comum. Aí eles puseram aqui entre parênteses. Aqui não foram os arminianos que falaram, eles puseram entre parênteses. Que para os arminianos é a luz da natureza. Então a graça comum eles entendem como a luz da natureza. O homem corrompido e natural pode fazer uso da graça comum ou dos dons ainda remanescentes nele depois da queda, e pode gradualmente conquistar, pelo bom uso que faz deles, uma graça maior, isto é, a graça evangélica ou salvador, e até mesmo a própria salvação. Então ele está dizendo aqui que o homem pode, pelo seu próprio esforço, alcançar a própria salvação. É isso que ele está dizendo. Desse modo, Deus, por sua vez, mostra-se pronto a revelar Cristo a todo homem, porque a todos ele administra suficiente e eficazmente os meios necessários para que conheçam a Cristo pela fé e arrependimento. Isso não é verdade. A própria história mostra que isso não é verdade. Eles mesmos, os arminianos atuais, por exemplo, eles falam: mas e aquela tribo de índio que o evangelho nunca chegou lá? Eles mesmo questionam isso. Mas como é que eles foram salvos? Não, eles não foram salvos. E aqui está dizendo que a graça, eles mesmos, com essa pergunta, e reconhecendo a história da humanidade, que teve alguns lugares que o evangelho não chegou, né? E muitas vezes aquelas gerações e gerações passaram ali sem o evangelho, né?
Então isso mesmo contraria o que eles estão dizendo aqui, né? Porque a todos Deus administra suficiente e eficazmente os meios necessários para que conheçam a Cristo. Deus não administra isso a todas as pessoas do mundo, né? Refutação. Olha como foi a refutação. Tanto a experiência de todas as eras, como também a Escritura, testificam que isso é falso. A Escritura diz: mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim nenhuma outra nação, todas ignoraram os seus preceitos. Então Deus ensinou, a princípio, somente a nação de Israel. As outras nações todas ignoravam isso. Eram pagãos, eles não sabiam disso. Deus não revelou para aquelas nações. Então, tanto a história como as Escrituras refutam esse pensamento dos arminianos. Veja que não tem como, irmãos. Não se trata, é que eu falei na primeira aula, né? Não se trata de arrumarmos argumentos para defendermos o que cremos. Não é isso, não. É buscar nas Escrituras o que é certo e o que não é, o que está revelado e o que não está, e como está revelado e como não está. É só isso. E escolher fica do lado das Escrituras. É só isso. Só se trata disso. Não se trata de braço de ferro com ninguém, tá? Bom, mas olha só que mais fala. E o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, né? Atos 14 e 16. Deus permitiu que todos os povos, menos os judeus, andassem nos seus próprios caminhos. Aqueles pagãos adoravam falsos deuses. E Paulo e os seus companheiros foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia. Tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Atos 16, 6 e 7. Não permitiu que eles fossem pregar para aquelas pessoas. E é como Cristo fala, né? Para que seus olhos não se abram e vejam, para que seus ouvidos não, né? E venham se arrepender e haja conversão para eles. E venham se converter e haja salvação para eles. Então nem chegou lá a mensagem, nem chegou a mensagem da salvação. O que estamos vendo aqui? Justiça de Deus? Não. Deus é amor e sabe. Deus vai condenar o pecado e usar de misericórdia com os santos. A alguns Deus chamou, a outros Deus não chamou. E Deus manteve no próprio estado em que o próprio homem se colocou. A culpa do pecado e do inferno é do homem, não é de Deus. Não é. O homem e a mulher é que são agentes do mal. O Satanás é o tentador e o homem é a mulher que pratica o mal no mundo. Quem pratica o mal no mundo é o homem e a mulher. Não são demônios que vêm aqui, é o homem e a mulher. Os demônios influenciam, obviamente. Pode haver até uma possessão aí, em algum lugar, em alguma coisa. Mas quem deliberadamente faz o mal é o ser humano caído. É o ser humano caído. Se quando tem um homicídio, quem é que vai para a cadeia? Eles pegam o diabo e botam para a cadeia? Não, é o cara que deu tiro lá, tá? Então olha só, erro 6. Dá tempo, ó. Vou fazer só o 6 e o 9, tá? Ia fazer o 8 também, eu vou pular o 8. Na verdadeira conversão do homem, isso aqui os arminianos falando, né? Na verdadeira conversão do homem, Deus não pode lhe infundir na vontade nenhuma nova qualidade, capacidade ou dom. Portanto, a fé pela qual somos convertidos, a princípio, e em razão da qual somos chamados de crentes, não é uma qualidade nem um dom infundido por Deus, mas apenas um ato do homem. Aqui eles falam claramente que a soberania do homem é o homem que decide e não é Deus. Deus não pode fazer isso. Não pode ser chamado de dom. Diz que não pode ser chamado de dom. E Hebreus fala que Cristo é o autor da fé. A fé é um dom de Deus, né? Não pode ser chamado de dom, exceto se for quanto à capacidade de se alcançar essa fé. Refutação. Esse ensino contradiz as Sagradas Escrituras. Direto eles falam, né? Esse ensino contradiz as Sagradas Escrituras. Fica até cansativo, mas refutaram todos os erros. Esse ensino contradiz as Sagradas Escrituras, que declaram que Deus infunde as novas virtudes da fé, da obediência e da consciência do seu amor
nos nossos corações. Olha só, Jeremias 31, 33. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração as escreverei. É Deus imprimindo no homem isso, na vontade do homem. E derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Isaías 44, 3. E o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Romanos 5, 5. Isto também conflita com a prática permanente da igreja, que ora pela boca do profeta: converte-me e serei convertido. Jeremias 31, 18. Se é o homem que se autoconverte, Jeremias não faria saudação a Deus: converte-me e serei convertido. Então, essa oração de Jeremias é o que nós devemos fazer. Senhor, me converta meu coração duro. Senhor, se o Senhor não me converter, se o Senhor não me salvar, eu não vou ser salvo. Eu não tenho essa autoridade, eu não tenho esse poder. Eu não consigo salvar a mim mesmo, né? Então, por isso que nós devemos clamar a Deus e pedir isso a Deus. Esse é o verdadeiro evangelho. Está na mão de Deus aquilo que nós precisamos, e nós não conseguimos fazer isso sozinho, e nós precisamos que Deus nos agracie. Nós precisamos da graça de Deus. É como um bebezinho. A mãe está com a mamadeira na mão. Não estou comparando Deus com a mãe, lógico que não. Estou comparando uma situação. Se o bebezinho não tomar uma mamadeira, se ela nunca der mamadeira para o bebezinho, é questão de tempo ele morrer de fome lá. Ele vai morrer sem nutrição, certo? Ele quer aquela mamadeira, o máximo que ele pode fazer é chorar, mas ele é impotente de ir lá fazer a mamadeira, pegar e tomar, certo? Então está lá na mão da mãe dele. Se a mãe não der graciosamente para ele vai morrer de fome. Não vai ter o que fazer. Assim somos nós diante de Deus. A salvação está nas mãos de Deus, pertence a Deus. Se Deus não nos der graciosamente, por mais que a gente chore, não vai ter como. E para terminar, irmãos, erro 9. Esse erro 9 dos arminianos, eu vou ler ele para a gente terminar, é o sinergismo, tá? É o sinergismo, olha só. A graça e o livre-arbítrio são causas parciais que juntas operam no começo da conversão. Veja como é o sinergismo, né? O livre-arbítrio do homem e a graça de Deus. Então, é como se fosse um ajudando o outro. O homem ajudando o Espírito Santo e o Espírito Santo ajudando o homem. A graça e o livre-arbítrio são causas parciais que juntas operam no começo da conversão. A graça não vem antes da atuação da vontade, na ordem sequencial dessas coisas. Então acho que a graça só vem depois que o homem sente vontade de ir. Isso é totalmente o contrário, né? Nós temos a sensação que nós escolhemos. Por que nós temos essa sensação? Porque Deus nos convenceu. Então, quando o Espírito Santo nos convence, aí nós escolhemos. Agora, nós não percebemos que é o Espírito Santo que nos convence. Nós achamos que somos nós que estamos escolhendo. De fato, nós vamos escolher, mas só depois que nós fomos convencidos pelo Espírito Santo. Antes disso, não. Antes disso, nós vamos rejeitar. Tá? Deus não, olha só, chega a ser herético demais, né? Deus não auxilia eficazmente a vontade do homem para que chegue à conversão, até que essa vontade se mobilize e determine em fazê-lo. Olha só, quando o homem determina, ele quer dizer, então Deus fala, então tá bom, você está determinando, então eu vou te salvar. Refutação. A igreja antiga há muito condenou essa doutrina dos pelagianos, conforme as palavras do apóstolo. Assim, pois, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Romanos 9,16. Também, pois quem é que te fez sobressair, e que tens tu que não tenhas recebido? 1 Coríntios 4,7. Olha só, o que você tem que você não tenha recebido de Deus? O que você tem que você não recebeu de Deus? A vida. Você tem a vida, você não recebeu ela de Deus? Não, não. Entendeu? A graça que te assiste, a providência, você não recebeu ela de Deus? A salvação é a mesma coisa. O que nós temos que nós não tenhamos recebido de Deus? Nada. Nós nos movemos nele. É a palavra dele que sustenta o universo. Tá? Isso aí está em 1 Coríntios 4,7. E ainda, porque Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar,
segundo a sua boa vontade, não apenas vontade, né? A sua boa vontade, Filipenses 2,13. Então, irmãos, termina aqui o 3º e o 4º capítulo, né? E nós vemos que, de fato, toda a reivindicação dos remonstrantes, elas foram refutadas com a Bíblia, simplesmente com a Bíblia. E nós vemos que não só a Bíblia refuta essas reivindicações deles, né? Muitos, o próprio consenso, a própria história, como o caso que nós vimos aqui, mencionamos, né? As nações que não foram alcançadas, né? Que o Evangelho nunca chegou lá. A própria história, o arminianismo é um saco sem fundo, ele não tem como se manter. É um festival de versículos isolados, né? As pessoas se apegam, a maioria nem aprofundam muito, essa é a verdade. Os que mais se aprofundam se apegam no que faz sentido na lógica, o que satisfaz a suposta injustiça de Deus, né? Coisas assim, mas não se aprofundam para entender por que está revelado isso e por que essas pessoas assim, e como que essas coisas podem se conciliar com o amor e com a misericórdia de Deus. É isso que nós devemos perguntar: como que isso concilia com o amor e com a misericórdia de Deus? E aí nós nos aprofundarmos nas doutrinas, estudando e aprendendo, e vemos que de fato Deus ele concilia o seu amor, a sua misericórdia com o seu atributo de justiça, que é perfeita, né? E a soberania em todas as coisas. Deus é soberano, o soberano é Deus. Nós somos passageiros, irmãos. A Bíblia fala que nós somos como uma erva do campo. Hoje está bonito como sua glória, amanhã caiu as pétalas lá, não tem mais o que fazer, né? Então, essa é a realidade do ser humano. Como que a gente quer ter soberania em alguma coisa, né? O que temos nós que não tenhamos recebido de Deus, tá? Espero que tenha sido para a edificação dos irmãos, e na próxima aula, se Deus nos permitir, faremos o capítulo 5, tá bom? E estaremos encerrando os cânones de Dort.